Jean-Baptiste Debré. Nascimento: 18 de abril de 1768. Morte: 28 de julho de 1848. Debré foi um dos principais artistas que integraram a denominada Missão Artística Francesa, isto é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817, amparada por Dom João VI, que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido em 1808, e aqui residia. A francesa se deu de forma mais específica em 1816 no Rio de Janeiro. A família real chega no Rio em 1808 e encontra uma cidade feia, suja, escura e violenta. Desta forma, Dom João resolve tornar o Rio de Janeiro uma cidade digna de receber uma monarquia, de instalar uma monarquia. Para fazer esse processo, embelezar e tornar o local ainda mais culto, mais bonito, contrata duas figuras importantes para todos esses acontecimentos: o Marquês de Marialva e o Conde da Barca. O segundo viaja até a Europa à procura de intelectuais e artistas para trazê-los ao Brasil. Quando chega à França, se depara com alguns importantes artistas bonapartistas que, com a queda e a atual situação política do país, não relutam em aceitar o projeto de Dom João. O dessa missão, da missão francesa, acaba sendo Joaquim de Le Breton, um escritor, pintor, um intelectual de primeira. Além dele, um dos maiores pintores neoclassicistas da época, Nicolas de Tonnet. Claro, junto com esses artistas está Jean-Baptiste Debré, o foco do nosso projeto, que nos deu uma imagem visual do Brasil, não só uma imagem artística, mas também um olhar analítico e sociológico do Brasil de 1820. Em 1820, podemos ver que a educação no Brasil ganhou total destaque, principalmente após a missão francesa, onde que vários artistas e arquitetos franceses começaram a dar aula de geografia e de arte para os brasileiros. Em um trecho de seu livro, Debré fala que antigamente os pais se envergonhavam dos filhos que estudavam no Brasil. Com o passar do tempo, de 1820, podemos ver que esse cenário mudou totalmente. Nesse vídeo documentário, decidimos fazer uma análise antropológica cultural da vinda de Debré para o Brasil. Durante 1816, podemos ver que o Brasil teve um grande processo imigratório, do qual contribuiu para a cultura brasileira. Aos 15 anos, Debré contribuiu muito para a imagem histórica do Brasil. E o engraçado é que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Em um trecho do seu diário, ele diz exatamente assim: "Cabia-me, pois, como testemunha estrangeira e pintor de história, colher dados exatos e de primeira ordem a fim de servir a uma arte dignamente consagrada a salvar a verdade do esquecimento." O autor, se bem ousado nesse trecho em seu diário, podemos ver que não podemos usar essa imagem como única e verdadeira. Nós, como historiadores, percebemos que esse período de 15 anos em que Debré ficou no Brasil foi um período de mudanças, em que o Brasil saía de uma situação de colônia para se tornar um país independente. Nesse processo migratório em que o Brasil teve durante 1800, vale a pena se destacar um debate entre historiadores e outros viajantes, além de Debré, que decidimos utilizar. Uma historiadora que comenta um pouco sobre essa fase de processo migratório é Maria Fernanda Vieira, que trabalha que esse período teve uma política de embranquecimento no território nacional, para legitimar uma cultura europeia dentro desse território. Durante esse processo, John Maury fala exatamente assim: o Brasil passou a receber um contingente realmente notável de cientistas e viajantes. John Maury nasceu em 1764, naturalista, mineralogista e comerciante de minerais. Dedicou-se por 15 anos a viagens marítimas com fins científicos e comerciais. Chegou ao Brasil um pouco antes da família real portuguesa se transferir para a colônia americana. Realizou diversas escalas no sul, tendo alcançado Santa Catarina em 1807. No Rio de Janeiro, foi recebido por Dom João VI
e com o apoio de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, foi o primeiro estrangeiro a obter permissão para visitar as jazidas de Minas Gerais e outras regiões do interior, entre os anos de 1809 e 1810. Importante essa abertura de portas em que o Brasil fez com a Inglaterra. Assim, favoreceu muito o comércio, principalmente mundial, em inglês, e tanto quanto os produtos nacionais brasileiros. Algo que também podemos focar foi a educação. A educação surgiu durante esse período num marco importante. O favorecimento em que o Brasil estava fazendo para o território inglês foi muito importante, principalmente em suas obras. Debré demonstra que a influência inglesa em território nacional foi muito mais forte do que a própria influência francesa, que até então a Inglaterra estava fazendo uma aliança bem mais comprometida do que a França com o território nacional. Agora, em 19 de março de 1808, com a chegada de Dom Pedro I em solo brasileiro, podemos ver que Debré apresenta um cenário totalmente diferente, pois o príncipe regente ganha total destaque em suas obras. Debré não fazer uma obra relacionada à chegada da família em 19 de janeiro de 1808, na Bahia, ele fala que houve uma festa magnífica. Outro marco que Debré valoriza de Dom Pedro é o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Nesta imagem, podemos ver que Rio de Janeiro tem um grande luxo, apesar de não ter verdadeiras riquezas por trás dessas obras. Debré dedicou ao negro quase a totalidade de suas pinturas. A simples observação delas nos faz perceber o papel desempenhado pelos negros na sociedade da época, visto que os escravos representavam a principal força de trabalho do Brasil até 1888. Em algumas imagens datadas em 1822, apresenta a dura rotina dos negros nos engenhos de cana-de-açúcar. O escravo participava de todo o processo, desde a derrubada das florestas para o plantio da cana até a produção do açúcar. A utilização de mão de obra negra garantia uma maior margem de lucro aos senhores de engenho. Das imagens de Debré, das pinturas de Debré, podemos observar o uso recorrente da violência no trato com o negro. Nelas podemos observar a aplicação da chibata, que era o castigo mais utilizado. Punir o escravo na frente dos demais negros era uma forma de disciplinar e evitar que outros erros fossem cometidos. Além disso, além de retratar toda a mão de obra escrava negra, além de retratar toda a violência cometida contra os negros, Debré também buscava apresentar os momentos festivos. Buscava retratar também a cultura e os rituais dos escravos. As manifestações culturais dos negros, que era uma alternativa encontrada por eles para tentar matar um pouco da saudade do continente africano. Em 1820, podemos ver que a educação no Brasil ganhou total destaque, principalmente após a missão francesa, onde que vários artistas e arquitetos franceses começaram a dar aula de geografia e de arte para os brasileiros. Em um trecho de seu livro, Debré fala que antigamente os pais se envergonhavam dos filhos que estudavam no Brasil. Com o passar do tempo, de 1820, podemos ver que esse cenário mudou totalmente. Para finalizar esse trabalho, gostaríamos de dizer que Debré é um personagem muito importante para a história do Brasil. E é muito fácil você encontrar em várias plataformas conteúdo sobre ele. Então, por isso que a gente equalizou esses materiais para que ficasse de uma forma facilmente acessível para todos.